ótimo, aqui dá para comer todo dia. Sejam todos muito bem-vindos a Castelfranco Emilia, aqui na província de Modena. Pessoal, estamos aqui com vocês nessa pequena cidade da região metropolitana de Modena, bem pertinho também de Bolonha. E esse é um ponto aqui bem na Via Emília, onde eu estou sentada gravando esse vídeo aqui para vocês, conversando nesse banco, nesse jardim super gostoso, porque hoje é dia de feira, acontece uma vez por semana, a cidade se anima, mas não é só nos dias de feira, porque a cidade tem um ar legal, tem uma programação interessante ligada à gastronomia de um produto típico daqui, que eu sei que vocês já ouviram falar aqui no canal. E hoje nós estamos aqui nos apropriando um pouco da mítica Via Emília, né? Essa via romana que o Felipe adora e já apareceu várias vezes aqui no canal. Essa via que é praticamente a espinha dorsal da Emília-Romanha, dessa região fantástica que nós adoramos. Essa via que concentra os principais edifícios e também o comércio em geral, é uma via dedicada aos pedestres, mas também aos carros. É legal porque eles fazem uma dinâmica interessante. Aos fins de semana, a via fica para os pedestres, para os residentes e também para os visitantes. Há registros de civilizações aqui de épocas pré-romanas, mas o fato é que em épocas romanas houve aqui um início de cidade, né? Um início de centro habitado. E aí eles foram reestruturando justamente por conta dessa via importante que ligava a cidade de Bolonha com Modena, duas cidades já importantes naquela época. E aqui, por ser uma cidade de confim, né, um território de confim, sempre teve muita disputa. Os modenenses queriam se apossar daqui, mas os bolonheses também queriam. Então a cidade sempre foi desejada, mas o fato é que ficou por muitos e muitos séculos pertencente a Bolonha. Só em 1929 que ela sim passou a fazer parte da província de Modena. Aqui no canal é grande o número de vídeos que nós fizemos em cidades menores. Nós queremos até fazer um levantamento de vídeos que nós fizemos em cidades com menos de 100 mil habitantes. Porque a Itália é formada desses pequenos vilarejos, cidades menores que compõem toda essa grandeza desse país tão plural. E aqui no norte italiano, são muitas cidades que têm esse apelo também com outras áreas industriais, né? Lembrando, aqui estamos na Emília-Romanha, se a gente pega Emília-Romanha, Lombardia, Vêneto, Piemonte, são regiões extremamente industriais. Muitas dessas cidades têm uma arrecadação considerável de impostos, porque se tratam de grandes indústrias. Como em várias cidades aqui na região da Emília-Romanha, Castelfranco Emilia também sofreu muito durante os períodos de guerra. Aqui foi realmente um campo de batalhas e os partigiani, que foram pessoas comuns que lutaram pela liberdade aqui desse território, eles são lembrados ainda hoje aqui em pleno centro da cidade. As homenagens são muito bonitas e são sempre presentes. Os castelfranquesi, que são os habitantes aqui dessa cidade, eles têm muito orgulho do seu passado e se firmam bem aqui na história não só local, mas também de toda a região. Nossos primeiros quase 7 anos aqui na Itália, então a gente conheceu bem, a gente sabe que se trata na verdade de uma região de tradições simples, sem viver de aparência, essa coisa toda, mas eles têm muito conteúdo, seja o conteúdo de instrução mesmo, né? São muito informados com toda a cultura que se desenvolve aqui. Então eles vivem bem com suas tradições, vivem bem com as suas coisas, sem copiar ninguém. Aqui é uma região que tem uma identidade muito forte. E falando em tradições gastronômicas, a gente não poderia deixar de citar o rei da cidade de Castelfranco, que é o tortellino. Pessoal, essa massa muito particular, muito peculiar aqui da nossa região, da nossa não, né? A gente já saiu. Tanto tempo, né? Da região da Emília-Romanha, que é o tortellino, que é uma massa pequenininha, recheada, toda feita à mão, super trabalhada e que tem uma história interessante, porque dizem que há um certo tempo, um senhor, ele foi dar uma espiadinha ali pela fechadura da porta e se encantou por uma moça que estava tomando seu banho.
E aí ele não esqueceu aquela cena e resolveu retratar aquele momento tão incrível para ele em forma de massa. Foi assim que nasceu o tortellini, né? Então dizem que cada tortellino tem o formato do umbigo dessa moça. Eles são bem pequenininhos mesmo, tem uma voltinha bem interessante e são feitos ainda hoje à mão. E Castelfranco carrega essa linda tradição gastronômica. E hoje nós estamos aqui justamente nesse período aqui do ano, que é o fim do verão, para conferir uma festa tradicional que ocorre durante 10 dias aqui na cidade. A cidade fica super animada, com uma programação bem diversa, com shows, apresentações, cursos de massa fresca também, e como não poderia faltar, um grande banquete de tortellini e também de outros pratos aqui da região. E é claro que a gente não poderia deixar de provar o rei da festa, né? Os tortellini. E vejam só, eles estão em brodo. Massa feita à mão, acompanha queijo ralado. Tem até uma discussão, né? Tem gente que coloca queijo ralado, tem gente que não coloca. Dizem até que os bolonheses comem com queijo ralado. Você tá mais pra modenense ou bolonhese, Fê? Eu vou comer sem dessa vez. E também tem um pãozinho, nada melhor do que chunchar o pão aqui, ó. Que brodo saboroso, muito bom. E aqui a gente come na louça, né? Os pratos aqui são de louça, talheres também. Parece que a gente está em casa, só que numa grande mesa, todo mundo compartilhando esse espaço. Vejam só o tamanho desse tortellino. É sempre diferente quando a gente come uma massa feita à mão, né? Então a gente sente realmente todos os sabores, não só da massa, mas também de um recheio que foi trabalhado ali por horas e horas, e também do próprio brodo. Não é um brodo desses prontos, né? Eles fazem tudo aqui numa imensa cozinha e seguem rigorosamente a receita tradicional que nasceu aqui na cidade. É um prato que se come normalmente em tempos mais frios, principalmente no final do ano, véspera de Natal também. Todo mundo gosta, assim, é como uma tradição. Um prato simples, saboroso e que te sustenta. Eu adoro. Muito legal também aqui na festa é que eles têm a opção sem glúten para o pessoal que quer experimentar, quer participar da festa, mas tem alguma restrição alimentar. Não só a opção de tortellini sem glúten, mas também de outros pratos. Aqui também tem o tagliatelle à ragu, bem tradicional, em Bolonha principalmente, e também a graminha, outro tipo de massa que a gente encontra frequentemente nas osterias. Mas o rei da festa é, sem dúvida nenhuma, o tortellino. A primeira vez que nós viemos aqui nessa festa foi no ano passado, e é legal porque essa festa dura 10 dias. Então, toda noite você tem essa reunião. E é legal porque o pessoal sai do trabalho e se encontra aqui, já janta, conversa, coloca o papo em dia. Uma tradição bem bonita, né? O lambrusco também é bem presente aqui. Muitas pessoas pedem a garrafa já e consomem a garrafa inteira. E aqui a gente está em meio ao centro histórico. Eles montam essa estrutura que é enorme. E vejam, nos fins de semana, aqui fica ainda mais cheio. Na hora que você prova um prato como esse, que é super tradicional, um prato super emiliano, então você está provando a Emília inteira. Toda a cultura está aqui. Sabe o que eu acho interessante? Ela não tem grandes molhos, grandes recheios e tudo feito à perfeição. Vocês estão vendo uma cidade, como nós falamos, que nem é considerada uma cidade turística. Porém, ela tem essa tradição tão forte que esse aqui, como nós dissemos, é o prato principal lá de Bolonha. As pessoas locais, todo mundo comendo aqui nessas mesas comunitárias. As pessoas que estão trabalhando na cozinha são todas voluntárias, onde a gente sente a região pulsando aqui. E viva o tortellini! Vocês acham que a gente ia parar no tortellini, né? Lógico que não, pessoal. E não somos só nós. O pessoal primeiro pede um prato de tortellini e depois vai para o segundo prato ou para um acompanhamento, e a gente resolveu pedir um nhoco frito. Olha só, esse nome é bem curioso. Essa especialidade aqui é uma delícia. Alguns dizem que pode até parecer com um pastel,
Eu acho que não, porque a massa é totalmente diferente. E aí ele vem recheado com prosciutto crudo. Você pode escolher o recheio que você quiser ou pedir apenas o nhoco frito, mas ele é grandão, pessoal, vejam só. Mas acreditem, é bem leve, tudo frito na hora. Que delícia! A gente pode dizer que o nhoco frito, ele é bem tradicional ali de Bolonha para cima, assim, Bolonha, Modena, Reggio Emilia, Piacenza. Você encontra com muita facilidade. Como eu disse, você pode comer só o nhoco frito, ou seja, só essa massinha, ou você pode pedir algum frio também para complementar, um queijo de repente, mas é uma delícia. O lambrusco também é super presente porque ele faz parte aqui das tradições gastronômicas e também é produzido aqui pertinho. Mas aqui a gente sente o sabor de Castelfranco Emília com um toque todo emiliano. Eu gosto muito de cidades menores e essa em especial me atraiu bastante porque ela realmente traz muitos pontos, tanto de Bolonha quanto de Modena. Aqui a gente sente muitas vezes o dialeto bolonhês, mas de uma forma mais rústica, né? O que eles chamam de dialeto rústico ocidental, já que nós estamos aqui do lado ocidental da região. E é interessante porque, além dos pórticos, das cores dos edifícios, desses detalhes arquitetônicos, o ritmo de vida aqui também me agrada muito. Uma Ducati. Então, é uma massa. É uma massa. Uau! Belíssima, graças. Grazie. Gente, só coisa útil aqui, foi legal. Isso aqui para colocar no armário e você garantiu esse dispenser gigantão. Gostei. A cidade é muito graciosa, ela tem suas dimensões bem reduzidas, mas ela tem de tudo. Você não depende exclusivamente de uma outra cidade. Não é uma cidade dormitório, ela tem o seu comércio, tem o seu ritmo. E quando a gente dá tempo para entender esse ritmo, aí é só festa, pessoal, porque é muito legal. São muitas famílias que residem aqui, muitas famílias também estrangeiras, já que há muitas indústrias, a parte toda agrícola também que movimenta a economia. Então você tem uma vida tranquila, muito boa, eu acredito. Nós sempre passamos a história da Via Emília aqui para vocês. É um conteúdo que vocês seguramente não encontram em português, como não são tantos conteúdos assim em italiano divulgando a Via Emília, que poderiam divulgar mais. Afinal, é uma via importante, assim como tantas outras vias romanas, né, para a conexão entre suas principais cidades. E essa via acabou sendo um importante polo, né, para o desenvolvimento de várias e várias cidades. Não apenas essas cidades maiores, mas esses pontos como Castelfranco Emília e outras tantas que nós já mostramos para vocês. Destaco também uma cidade de porte, Reggio Emilia. Vocês gostaram bastante do vídeo. Tem uma cidade pequenina, aos moldes dessa aqui, mas muito interessante também, chamada Rubiera. Tem tantas outras, na parte romanhola tem Santa Arcângelo di Romagna. Eu estava lembrando aqui, esquecendo outras, eu não vou falar todas, mas são muitas aqui que nós já mostramos e iremos mostrar com o tempo. É um mote interessante para vocês conhecerem uma raiz da Itália muito sólida, que não tem tantas tradições como a região toscana, como a região do Vêneto, como tantas outras regiões italianas, porque aqui é uma região mais nova, é uma junção entre a Romanha e a Emília. Isso foi feito no final dos anos 1960, referendado ali nos anos 1970, então tudo é muito novo. São duas tradições que se juntaram, a tradição romanhola com a tradição emiliana, e isso se transformou em uma região muito poderosa, né, com saída para o mar e uma raiz também com o passado romano muito importante. Quando a gente pensa em Império Romano, a gente não pode pensar apenas em tudo que acontecia lá em Roma, mas tudo também que se desenvolveu ao longo do tempo. A Via Emília sendo utilizada aqui pelo povo, o que é muito mais importante do que meia dúzia de automóveis. Os pórticos que lembram a nossa querida Bolonha, mas também recordam
a cidade de Modena. Esse formato aqui, na minha opinião, é um pouco mais achatado, lembra muito os pórticos ali de Modena. E onde está Modena nisso tudo? Está a 6 minutos de trem, 6, 7 minutos de trem, 20 quilômetros daqui, muito fácil também ser alcançado através dos veículos privados, outros tipos de transporte, mas o trem aqui é o rei. Para você andar aqui de Piacenza até Rimini é muito fácil, tem muitos trens passando a toda hora. Então a cidade é muito bem servida pelo transporte ferroviário, pelo transporte público e também pela rodovia, logicamente, que liga Milano até Rimini. Então você desce aqui a Via Emiliana com muita facilidade. Isso fez com que a cidade se tornasse também um local muito interessante para se viver aqui. Afinal, ela está entre duas cidades importantes, entre Modena e Bolonha. Ela tem uma estrutura bastante considerável para o tamanho da cidade, são 33 mil habitantes. Porém, você alcança essas cidades de maneira muito rápida. É lógico que a visita a um local é uma coisa bastante subjetiva, mas nós temos a filosofia que não basta apenas visitar os locais fáceis, os locais onde o turismo está ali prontinho. Você precisa descobrir as peças que formam todo esse jogo. Então, a gente tem um grande prazer em visitar esses locais, porque eu acho que de turista tem só a gente hoje aqui no meio dessa feira, o que já é muito legal. Isso vale a pena uma outra discussão, que esse conceito de atrações turísticas é uma coisa que é criada também. Por quê? Logicamente que Bolonha e Modena têm pontos importantes, mas esses pontos se tornaram importantes devido à história, devido às pessoas que passaram por ali e transformaram esses locais portentosos e grande beleza. Mas e as pessoas que vivem aqui? Muitas vezes são as pessoas que vivem nessas cidades menores que construíram aquele todo, que fazem parte daquele todo. Então, por isso que para a gente é um grande prazer visitar esses locais, onde também podemos encontrar manifestações culturais, um contato com a organicidade do local. Então a gente sente as coisas assim bastante naturais e isso é de grande satisfação, porque você usufrui também de tudo isso. Você vai lá, toma um café onde as pessoas costumam tomar o seu café matinal, um restaurante, etc. E você observa os costumes que muitas vezes nós observamos também nessas cidades maiores. São réplicas. E muitas vezes a gente não sabe nem dizer, eles têm um jeito de Modena ou Modena tem um jeito deles, ou Bolonha, ou vice-versa. Você só entende quando você visita aqui, quando você dá tempo ao tempo e não simplesmente passa por ali. Interessante que nós ficamos uns dias aqui, então caminhamos bastante, logo a cidade já acaba também. E aí você já avista alguns terrenos dedicados à agricultura. A maior parte do seu território, que é extenso, é vasto, é dedicado à agricultura. Então, o seu centro urbano habitado é bastante pequeno. Aqui a Via Emília é a parte mais histórica, mas a cidade tem alguns quarteirões onde ela se desenvolve em um lance mais contemporâneo. Então, tem umas casas bem legais aqui, a cidade é toda organizada, ela foi toda planejada. Então, a partir desse ponto aqui, que é reto, né, Via Emília, e depois a cidade vai seguindo mais ou menos aqui aos moldes, com abastecimento de supermercados, centros comerciais. Em geral, dá para você fazer tudo a pé. Isso é bastante atrativo aqui na cidade. Essas feiras, elas acontecem em muitas cidades italianas, lá em Mantova, onde nós moramos atualmente, vamos mostrar para vocês, mais ou menos nesses moldes, artigos também ligados à gastronomia e também um monte de objetos. É difícil a gente mensurar tudo que eles vendem, mas normalmente essas feiras ocorrem na parte da manhã. Agora meio-dia, eu já estou vendo ali, a senhorinha já está guardando suas coisas. Isso vai até 12h30, 1h no máximo. Muitas coisas simples e tal, mas outras também de grande potência, principalmente a gastronômica, com produtos não apenas aqui da região, mas de outras partes da Itália também. Então vocês podem encontrar umas delícias de produtores locais, pequenos produtores, então tudo bem fresco.
como em toda a província de Modena, essa aqui é mais uma cidade que tem a sua Acetaia Comunale, inclusive com visitas aqui. E o que é a Acetaia Comunale? Nós temos um vídeo exclusivo onde nós visitamos a Acetaia Comunale de Modena e também explicamos alguns detalhes sobre o aceto balsâmico, que é o ouro negro aqui da província de Modena. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo aqui em Castelo Franco Emília, uma cidade que não tem nada de boba, ela é muito interessante, como vocês viram, pequenininha, mas uma joia aqui na região da Emília-Romanha, na província de Modena. Deixem aqui os seus comentários e também não se esqueçam de conferir as nossas novidades na aba Comunidade aqui no YouTube. Muito obrigada a todos e grazie mille!